Pare de errar ao dar feedback aos seus colaboradores. Meu nome é Jéssica Galvão, sou consultora aqui na Veneziano Lopes e eu quero trazer esse tema importantíssimo para você. Fica aqui comigo. Existem algumas dúvidas sobre como aplicar esse feedback, né? Normalmente se pergunta, preciso mesmo fazer pontualmente o feedback? Ou se preciso fazer, quando é o melhor momento de fazer esse feedback, né? Primeiro que a gente tem que entender é que o feedback ele traz retornos positivos, desde que ele seja muito bem aplicado, tá? Antes de mais nada, a gente precisa entender que tipo de feedback vai ser dado para aquele funcionário. É um retorno de comportamento que está acontecendo? É um retorno talvez de desempenho, de resultado? Quando é que eu vou falar? Qual a melhor maneira, né? Vamos tratar aqui de um assunto mais de vendas. Se eu tenho um vendedor dentro da minha empresa, que ele está ali na reta final de vendas, eu estou observando que ele está tendo algum tipo de comportamento que está gerando não resultado, eu preciso falar com ele sobre isso, até mesmo para alavancar esse resultado. Mas como eu vou falar de uma forma que ele não se sinta pressionado, além da pressão natural que a gente tem ali pelo período, né? Pela reta final ali do mês. Primeiro ponto. Quando você for fazer um feedback, é importante que você separe ele da turma, ou seja, chama para tomar um café, vai lá fora, se tiver um cantinho dentro da tua loja, mas que seja reservado, né, que não tenha acesso ali a outras pessoas, que você possa conversar com ele, mas pontuando primeiramente pontos positivos. E eu me lembro de uma situação onde eu fui dar um feedback para uma vendedora minha lá atrás, na época que eu era gerente, e aí a gente conversou sobre, primeiro ponto, fui analisar as características positivas dela, para que trouxesse ela para um entendimento e deixasse ela mais aberta para receber o que de fato eu ia falar com ela. Então comecei elogiando sobre a questão da arrumação, da organização, uma pessoa bem proativa, atenciosa, cumprir horário, né? Isso também é importante para o funcionário, mas ela estava faltando alguns detalhes ali de persistência na hora da venda, de entender um pouco melhor sobre o produto. Então foi quando eu falei com ela, preparei o território e fui a campo quando foi necessário falar. Então nesse momento, ela já estava um pouco mais aberta para aceitar aquele feedback que eu ia trazer para ela. E um dos principais erros na hora de dar o feedback é simplesmente escolher o momento errado ou o lugar errado para dar feedback para essa pessoa. Já vi diversas vezes pessoas, líderes mesmo, gestores de loja, donos de loja, chegar na frente de todo mundo, né? E falar e relatar sobre um acontecimento negativo, culpando outra pessoa, ali expondo realmente aquela pessoa ali na frente de todo mundo. E isso, olha, de fato não é ideal e não faça isso na sua empresa. Isso gera um constrangimento terrível e ao invés de ser positivo, né, gerar ali uma mudança de comportamento, isso não vai acontecer, muito pelo contrário, vai criar mais resistência daquela pessoa. Aquela pessoa não vai conseguir entender ou absorver e entender que aquilo ali de fato precisa de uma mudança, tá? Outro erro frequente que acontece muito nesse momento de feedback é não ter clareza, né, e objetividade na hora desse processo. Existem algumas empresas que já têm a rotina de feedback, então aquilo ali fica algo corriqueiro, né? Semanalmente, dezenalmente, é importante que se haja um processo de acompanhamento com o teu colaborador. Porém, é importante também que o líder ou a pessoa que vai fazer esse feedback se prepare para que não seja só mais um momento ou que nesses momentos só levantem algo negativo sobre aquela pessoa, tá certo? Já vi várias vezes também líderes indo para feedbacks com os colaboradores e os colaboradores assim, já mais uma vez, lá vamos nós de novo. Então isso fica massivo, cansativo e não produz absolutamente nada. Outro erro constante que a gente observa muito por aí é um feedback pessoal. Como assim, Jéssica? Um feedback por uma ótica pessoal e não profissional. Por exemplo, se não existe uma regra estabelecida sobre o comportamento que aquele teu colaborador está tendo na empresa, procure sempre as melhores palavras quando for fazer esse feedback para que não pareça que seja um ponto de vista pessoal seu, para que não seja apenas um gosto seu. Por exemplo, não gostei do batom vermelho que aquela vendedora estava usando, mas tinha em algum lugar que não poderia usar batom vermelho? Ou será que é só uma coisa sua, um gosto pessoal seu? Então, se for necessário falar sobre esse assunto, escolha sempre as melhores palavras para que esse vendedor, né, não se sinta diminuído com esse feedback. O último erro que a gente vai falar aqui sobre feedbacks seria justamente não dar feedback. Muitas vezes a gente vai deixando passar as situações do dia a dia até percebeu alguma coisa, que algo de errado aconteceu,
simplesmente fez aquela vista grossa e não conversou sobre o assunto. Então, muitas vezes o que acontece? Vai acontecendo, acontecendo, e sempre que eu deixo para lá, não vou abordando isso, vai gerando uma bola de neve. Quando chegar lá na frente, você vai ficar cansada. Quando for falar com essa pessoa, já vai estar por aqui, porém a pessoa muitas vezes nem sabe que ela está errando. Então seria uma negligência muito grande com o teu colaborador você simplesmente fazer vista grossa, sendo que você é responsável pela tua equipe, tá? Então observa os detalhes, observa os atendimentos, observa todo o desempenho desse vendedor, desse colaborador dentro da tua empresa e vai pontuando sempre que for necessário. Não precisa ser aquela pessoa chata, tá? Mas precisa sim ter um nível de exigência que você consiga enxergar alguma coisa e não deixe passar, tá certo? Bom, gente, então é isso. Todas as nossas redes sociais estão disponíveis aqui na descrição desse vídeo. Já vou pedir para você comentar, compartilhar esse vídeo e curtir também. Não cometa o erro de não se inscrever no nosso canal. E dizem que quem não se inscreve no nosso canal não bate meta, hein? Beijo e até mais!